Imagina, tipo, conquistar o maior torneio da América do Sul, levantar a taça da Libertadores, celebrar com milhões de torcedores nas ruas. É o ápice absoluto, né? O sonho de consumo de qualquer gestão. Exato. Gravar o nome na história do esporte de forma definitiva. Mas e se eu te disser que tudo isso foi feito utilizando talentos em campo que, na verdade, não foram pagos? Nossa, isso muda toda a perspectiva daquela foto do título, com certeza. Muda completamente. Hoje, 23 de abril de 2026, a nossa exploração vai direto ao centro desse buraco financeiro bizarro. Vamos analisar como as glórias recentes do Botafogo estão, sabe, intrinsecamente ligadas a um pesadelo contábil que simplesmente aterroriza outros clubes brasileiros. E o material que reunimos para a nossa análise de hoje, olha, expõe uma engrenagem pouquíssimo discutida do mercado da bola. Nós cruzamos relatórios financeiros bem recentes, notas oficiais de balanços e vários artigos dissecando esse atual pedido de recuperação judicial do Botafogo. Que é um documento denso, né? Muito denso. E embora a gente esteja lidando aqui com tipo jargões jurídicos e planilhas gigantes, é vital lembrar que cada linha dessas fontes representa suor no gramado. Representa as carreiras de jovens atletas, salários de funcionários e, bom, o planejamento estratégico de instituições centenárias. Com certeza. A nossa missão aqui é justamente entender o verdadeiro custo dessas taças de 2024. É decifrar os mecanismos por trás de tudo isso. Isso. Queremos entender como o sistema permite a um clube comprar, vencer e depois simplesmente pedir proteção contra a falência, enquanto o clube que vendeu fica segurando um papel sem valor nenhum. Certo? Vamos destrinchar isso, começando pelos números brutos que saltaram aos olhos na lista de credores. Os valores assustam, né? Assustam muito. O Santos tem 22 milhões de reais a receber. É o maior credor nacional. E logo atrás, na segunda posição, aparece o Grêmio, com uma dívida cravada em exatos 20.439.672 reais e 6 centavos. O que é fascinante aqui é essa precisão até os 6 centavos. Sabe, ela ilustra muito bem a natureza do problema. Não estamos falando de uma estimativa ou de um acordo verbal que deu errado no fio do bigode. Não é um depois a gente acerta. Longe disso, trata-se de uma dívida formalizada, auditada, que inclui todas as correções monetárias, juros contratuais e, muito possivelmente, fatias do mecanismo de solidariedade da FIFA. É um contrato totalmente executável. Que, na teoria, deveria ser dinheiro certo, né? Exatamente. Em tese, deveria ser uma garantia de receita líquida e certa para os cofres do clube e credor. Mas a prática... Mas aqui me surge uma dúvida imensa sobre como esse sistema opera na vida real. Porque, tipo, pelo que acompanhamos no futebol, existe aquela punição famosa da FIFA, o tal do transfer ban. Sim, o temido transfer ban. Que se um clube compra um jogador e não paga, a FIFA simplesmente bloqueia esse clube de registrar novos atletas. Como que uma dívida chega a passar de 20 milhões de reais sem que o sistema esportivo intervenha e trave a operação de quem está devendo? Olha, essa é a grande colisão de mundos que a gente está presenciando hoje em dia. De um lado, você tem o direito desportivo internacional. E do outro... a nossa legislação brasileira. Isso, a legislação civil brasileira. O transfer ban da FIFA, de fato, existe. E, historicamente, é uma ferramenta de pressão fortíssima. Faz os clubes correrem para pagar. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Sim. No entanto, quando um clube se transforma em uma SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, e entra com um pedido de recuperação judicial na Justiça Comum do Brasil, ele ganha uma espécie de campo de força jurídico. Um escudo, basicamente. Um escudo perfeito. A lei brasileira determina que todas as execuções de dívidas sejam suspensas para dar um fôlego para a empresa em crise. E hoje há um debate jurídico intensíssimo se as sanções esportivas da FIFA podem ou não ser aplicadas contra uma entidade que está legalmente protegida pelo Estado brasileiro. Caramba, deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia para quem está acompanhando a gente. É tipo, imagina um grupo de amigos. Um deles convida todo mundo para um restaurante de altíssimo luxo. Tá, tô imaginando. Aí ele pede lagosta, pede o vinho mais caro, celebra intensamente a noite toda. E aí, na hora que o garçom traz a conta, ele levanta, avisa que está falido, mostra um documento do juiz e deixa a conta ali na mesa para os amigos dividirem.
É uma analogia cruel, mas é perfeitamente aplicável. Ou, no mundo dos negócios, é como vender uma fábrica inteira a prazo para um concorrente. Como assim? O comprador recebe as chaves da fábrica, começa imediatamente a usar o maquinário, produz bens em grande escala, bate recordes de lucro, ganha prêmios da indústria. E aí, quando vence a parcela da fábrica, ele pede recuperação judicial. Exato. Ele continua operando a fábrica, colhendo os lucros, e quem vendeu fica só com uma nota promissória congelada na justiça, sem poder cobrar um único centavo. No futebol, essa fábrica são os direitos federativos do atleta. Nossa, faz todo sentido. Quando o Grêmio e o Santos venderam, eles entregaram a fábrica funcionando. Eles transferiram os direitos federativos de forma definitiva. Isso significa que o Botafogo obteve o sinal verde imediato para escalar esses jogadores em qualquer competição. E o direito econômico ficou para trás. Fica totalmente separado. A capacidade esportiva de usar o atleta é imediata. A obrigação de pagar, que é o direito econômico, fica parcelada para o futuro. O clube comprador ganha um benefício técnico na hora, mas empurra o peso financeiro para frente. E quando esse futuro finalmente chega para cobrar a conta, a recuperação judicial entra em cena como esse escudo que você mencionou. Isso. Só que esse escudo legal, que protege o Botafogo, ele acaba atuando como uma arma de destruição maciça contra o planejamento dos outros clubes. O efeito dominó, exatamente. Vamos olhar para o lado do Grêmio, que as nossas fontes mostram como a principal vítima dessa fatura no sul do país. Os relatórios relatam que o departamento de futebol lá está passando por, e eu cito aqui, avaliações internas profundas justamente por causa dessa incerteza. É o termo técnico que eles adoram usar. Pois é. Então, o que isso tudo significa? Porque, na prática, um buraco de 20 milhões paralisa tanto um clube gigante que fatura centenas de milhões por ano. É porque, no futebol brasileiro, as margens de operação são assustadoramente estreitas. Um clube não guarda 20 milhões de reais numa continha poupança de emergência, sabe? Não tem esse luxo. Não tem. Todo o dinheiro que entra já tem um destino mapeado muito antes de cair no banco. O fluxo de caixa é projetado contando com as cotas de TV, bilheteria e, fundamentalmente, a venda de jogadores. Entendi. Então, quando eles fazem a venda, aquele dinheiro já está gasto no papel. Exato. Quando uma venda de 20 milhões é orçada, esse valor já está comprometido. Seja para pagar a folha salarial do elenco principal por, digamos, 2 ou 3 meses, ou para custear toda a operação logística das categorias de base. O que significa que essas avaliações internas que as fontes mencionam não são só reuniões de diretoria tomando um cafezinho e debatendo esse futuro? De jeito nenhum. Avaliações internas nesse contexto de crise traduz-se em cortes muito severos. Demissões, tipo isso. Demissões. Pode significar a demissão de dezenas de profissionais de apoio, sabe? Olheiros, fisiologistas, pessoal da segurança. Pode significar que uma equipe do Sub-17 não vai viajar para disputar um torneio importantíssimo porque o custo da viagem não cabe mais no orçamento. Nossa, cortando na carne mesmo. E afeta o campo diretamente, né? Muito. E o mais perigoso desportivamente. Significa que o clube perde o seu poder de negociação. Se o Grêmio precisa de dinheiro para ontem porque levou esse calote, ele se vê forçado a vender a sua próxima grande promessa da base por um valor muito abaixo do mercado. Só para fazer caixa rápido. Só para fazer caixa rápido e pagar os salários daquele mês. É um ciclo vicioso. É um efeito cascata brutal. A falta de pagamento de um lado força o outro a liquidar seus próprios ativos com desconto. Mas olha, eu fico olhando para esses relatórios e tentando processar o nível de risco que os clubes aceitam correr. É altíssimo. Sim, se o mercado sabe que calotes acontecem e que a justiça é lenta, por que eles continuam parcelando vendas de jogadores? Por que não exigir tudo à vista? A falta de liquidez geral do mercado força isso. Pouquíssimos clubes no mundo, e muito menos no Brasil, têm a capacidade de transferir 20 ou 30 milhões de reais à vista, num Pix só. Verdade, é uma grana irreal pro dia a dia. Se um clube bater o pé e se recusar a vender a prazo, ele simplesmente não vende ninguém. E se não vende, não fecha as próprias contas no fim do ano. É uma roda gigante que não pode parar de girar, totalmente baseada numa cadeia de promessas de pagamento.
Entendi. Quando um elo dessa corrente quebra, quem está ali na ponta de baixo sofre impacto imediato. E para materializar esse impacto, a gente precisa olhar para os nomes por trás desses 20 milhões. Porque não é só dinheiro abstrato. Tem pessoas físicas envolvidas nessa transação. Os atletas, claro. Isso. Os relatórios detalham que essa dívida monumental do Grêmio vem da venda de 2 jogadores específicos, o Cuiabano e o Nathan Fernandes. E, olha, ao analisar as estatísticas desses dois, desde que saíram do Sul rumo ao Rio de Janeiro, a disparidade de rotas é um negócio que desafia qualquer lógica de investimento. São literalmente as duas faces de uma mesma moeda no que diz respeito ao risco do futebol. A avaliação técnica e o retorno em campo são sempre incertos. Não importa, quão criteriosa seja a análise antes de assinar o contrato. Aqui é que a coisa fica realmente interessante nas fontes. Vamos começar pelos números do Cuiabano. Lendo as planilhas de desempenho aqui, o impacto dele foi, inegável. Foi um fenômeno? Demais. Ele entrou em campo 77 vezes pelo Botafogo, marcou 10 gols e deu 8 assistências. Para um lateral, ou um ala, ter quase 20 participações diretas em gol em alto nível é um rendimento de super elite. Com certeza. Ele não era só uma peça no elenco. Ele foi uma engrenagem vital na máquina que conquistou aquela Libertadores e o Brasileirão de 2024. Foi um retorno esportivo excepcional. Cumpriu e, na verdade, superou muito a expectativa do departamento de scout que indicou a contratação dele. E o mais intrigante, na verdade, vem logo na sequência, que é a valorização no mercado internacional. Exato. Os documentos que cruzamos mostram que, logo após esse ápice de glórias e títulos, o Botafogo simplesmente vendeu o Cuiabano para o Nottingham Forest, lá na Inglaterra. Um salto gigantesco. Gigantesco. O clube negociou um jogador, recebeu em libras esterlinas do mercado britânico e agora, em 2026, o atleta já até retornou ao Brasil para defender o Vasco. A roda girou rápido. Girou completamente. O Botafogo comprou a prazo, usou, venceu campeonatos, vendeu para a Europa, fez lucro e durante todo esse percurso inteiro, o clube que formou e entregou o atleta, o Grêmio, continuou com as mãos abanando. É surreal. Esperando numa fila de recuperação judicial. Como é que o direito permite que se revenda algo que sequer foi quitado? A gente volta para aquela questão crucial da separação entre o direito federativo e o econômico. No exato momento em que a federação registra o contrato do Cuiabano com o Botafogo, o clube carioca passa a ter o direito exclusivo de transferi-lo para quem quiser. Ignorando a dívida de origem. Sim. A dívida original com o Grêmio não atrela o jogador ao clube formador. Ela vira apenas uma pendência financeira entre duas empresas, entende? Portanto, o Botafogo estava em seu pleno direito esportivo de negociar ele com a Inglaterra, embolsar o valor em libras dessa nova venda e utilizar esse dinheiro nas suas próprias operações diárias. Sem precisar repassar a parte do Grêmio. Sem repassar, ignorando a dívida de aquisição inicial, porque, afinal, estão protegidos pela recuperação judicial. Gente, é um arranjo que parece recompensar ativamente quem quebra as regras do jogo financeiro. Totalmente. E para tornar o cenário ainda mais complexo, a gente precisa olhar para a segunda parte dessa dívida, que é o caso do Nathan Fernandes. O roteiro dele é o oposto absoluto de todo esse estrelato do Cuiabano. A trajetória do Nathan escancara aquele fator de imprevisibilidade que apavora os diretores de futebol todo santo dia. Verdade. Muito pouco. Um único gol marcado e 3 assistências. O histórico médico que analisamos detalha lesões recorrentes que impediram ele de ter qualquer sequência real de jogos. O corpo dele simplesmente não acompanhou a ambição daquela transferência milionária. E sob a ótica financeira do clube que compra, isso representa o risco integral do negócio. Quando se assina um contrato milionário por um atleta, você assume o risco de que ele pode, romper um ligamento logo no primeiro treino. Ou não se adaptar taticamente, né? Exato. Não existe um balcão de devolução por mau funcionamento no mercado da bola. O compromisso de pagar continua existindo, independentemente de o jogador ser um fracasso retumbante no campo ou passar os anos seguintes morando no departamento médico. Só que, olha, o aspecto mais surreal dessa análise conjunta é que pro Grêmio tanto faz. Como assim?
Num cenário, o clube assiste pela televisão a um talento que ele mesmo lapidou na sua base, decidir finais continentais e gerar lucros em libras numa venda para a Premier League. O caso do Cuiabano. Isso. E no outro cenário, o clube vê outro talento seu, o Nathan, lutando contra o próprio corpo sem conseguir justificar o investimento. E nos dois cenários, que são radicalmente diferentes na parte esportiva, o resultado lá no balanço contábil do Grêmio é rigorosamente o mesmo. R$0 no caixa e 20 milhões travados na justiça. É cruel, sabe? Essa constatação nos obriga a ampliar muito o foco da nossa análise. A dor institucional para uma diretoria que lida com isso diariamente deve ser imensa. Mas o que essas duas transferências revelam sobre o ecossistema do esporte vai muito, mas muito além da rivalidade entre clubes. Não é só sobre quem ganha e quem perde no fim de semana. Exatamente. E é aqui que precisamos traduzir tudo isso para quem nos acompanha. Porque a gente sabe que tem gente que talvez nem consuma futebol regularmente. Porque uma pessoa que não liga para o Brasileirão deveria prestar atenção nessa crise de credores, nesse embate jurídico de dezenas de milhões. Se conectarmos isso ao cenário maior, o futebol de alto rendimento opera como um laboratório extremo, sabe? E muito exposto, de gestão de risco corporativo. O que vemos nesse caso é uma aula magistral e, ao mesmo tempo, um alerta gigantesco sobre os perigos de operar alavancado em qualquer indústria. Vale a pena a gente fazer uma pausa rápida para esclarecer esse termo, operar alavancado. Claro. Para colocar em termos mais simples, significa fazer apostas financeiras utilizando um dinheiro que ainda não existe na sua conta bancária. É tipo contrair dívidas gigantescas hoje, na esperança de que o sucesso futuro gere a receita necessária. No caso do futebol, levantar taças, ganhar prêmios em dinheiro, aumentar os sócios. Isso, para cobrir esses custos lá na frente. É literalmente construir a casa começando pelo telhado e torcer muito para dar tempo de fazer a fundação, antes que a primeira tempestade chegue. Uma definição cirúrgica. O Botafogo operou num nível de alavancagem altíssimo. A aposta esportiva deu o maior retorno possível. Ganharam tudo. Títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. A marca foi catapultada para um patamar global. No entanto, a fundação financeira não suportou o peso, culminando nesse pedido de recuperação judicial. A tempestade chegou. Chegou. E a grande lição corporativa aqui é o que a gente chama na economia de externalidade negativa. O sucesso aparente e fulminante de uma organização, quando é baseado nessa alavancagem irresponsável, frequentemente é subsidiado pelo sacrifício involuntário de seus parceiros e concorrentes. Que loucura. O Grêmio e o Santos estão, na prática, financiando compulsoriamente os títulos do seu próprio adversário direto. O sacrifício involuntário. Olha, é pesado pensar por esse ângulo. Significa que a roda não gira sozinha. Ela precisa esmagar alguém no processo para continuar rodando. Nós passamos a nossa análise de hoje destrinchando o mecanismo das vendas a prazo, a barreira legal da recuperação judicial contra as punições desportivas. O estrangulamento de todo o planejamento do Grêmio. Sim, é a cruel ironia entre o sucesso absoluto de um jogador como o Cuiabano e a frustração física do Nathan. E tudo isso culminando no mesmo buraco de 20 milhões de reais. Mostra muito como as engrenagens jurídicas, quando combinadas com aquela urgência competitiva do esporte, criam um labirinto onde o credor raramente encontra a saída intacto, né? É quase impossível sair ileso. O clube devedor ganha o troféu, ganha o perdão parcial das dívidas na justiça e prazos super alongados. E o clube formador ganha planos cancelados e reestruturações forçadas. Isso nos conduz a uma reflexão final que, sinceramente, não pode ser ignorada. Um pensamento provocativo para nossa audiência continuar mastigando depois que a nossa conversa de hoje acabar. Vamos lá. Nós estabelecemos que o Botafogo atingiu o ápice do futebol, faturando taças históricas e se consagrando no continente. Tudo usando uma base de jogadores que, segundo os próprios documentos legais, não foram devidamente pagos. As taças estão lá, polidas e brilhantes na sede do clube. As fotos da comemoração rodaram o mundo. Exato. A glória é eterna e inquestionável sob a ótica esportiva, mas se a conta desse sucesso é literalmente empurrada para os outros através de proteções judiciais, fica a grande pergunta.
Será que a própria estrutura legal e econômica do mercado de futebol atual incentiva o doping financeiro? É um ponto excelente. Porque se equilibrar as contas significa montar times medianos e não ganhar nada, enquanto gastar fortunas que você não tem resulta em glória eterna e um perdão judicial logo em seguida, o sistema não estaria, no fundo, recompensando quem quebra as regras e punindo quem tenta agir com responsabilidade? É o dilema moral supremo da indústria moderna do entretenimento esportivo. Quando a irresponsabilidade vira a rota mais eficiente e protegida para chegar ao topo, todo aquele conceito clássico de competição justa começa a desmoronar. Uma questão super complexa que certamente vai moldar as próximas grandes regulamentações do esporte mundial. Olha, foi sensacional destrinchar essas conexões financeiras ocultas com vocês hoje. Com certeza foi uma discussão incrível. Olhar para as planilhas por trás do espetáculo muda completamente a forma como a gente vê cada passe no gramado, né? Para quem nos ouve, fiquem bem. Pensem sobre esses incentivos invisíveis que movem as grandes indústrias e continuem com a curiosidade sempre afiada. Até a nossa próxima exploração dos dados.